1 week for one, and 1 week for the other. A perfect balance of 7 days each. Vamos falar sobre a substância. Eu vou falar, mas antes eu quero falar sobre O Médico e o Monstro. O aspecto mais definidor e o mais lembrado de O Médico e o Monstro é um spoiler. Alerta de spoiler. A gente só descobre que o médico e o monstro do título da história são a mesma pessoa já nas últimas páginas, quando uma carta narrada pelo protagonista é lida logo depois que ele é encontrado morto. É através dessa carta que a gente descobre que o Dr. Jekyll, o médico, vinha no decorrer da sua vida buscando uma maneira de separar a parte boa da sua personalidade dos seus impulsos mais sombrios, mais animalescos. Ele encontra a solução para esse problema numa substância, uma poção que cria uma fissura na psique do personagem e que transforma um médico bem-sucedido, respeitado na sua comunidade, numa criatura monstruosa chamada Mr. Hyde. O Médico e o Monstro foi publicado originalmente em 1886 e se tornou um dos romances mais influentes da literatura ocidental. Uma dessas obras constantemente parodiadas, referenciadas, remixadas. O autor, o escocês Robert Louis Stevenson, dizia que a inspiração para a história veio de um sonho. Seria meu sonho. E que todo esse caos aqui é um reflexo da fascinação que ele tinha pelas facetas da psique humana, pelas personalidades humanas. Por outro lado, de lá para cá, diversas análises alegóricas colocam o médico e o monstro em diversos outros lugares conceituais. Por exemplo, o contexto histórico nos mostra que uma discussão política muito pertinente ali naquela época, naquele lugar, era justamente o conflito entre o nacionalismo escocês e a integração da Escócia ao Reino Unido. Esse lugar aqui, onde eu estou pisando, eu não, né? O autor do livro. Esse lugar aqui onde ele estava pisando é Escócia ou é Reino Unido? Ele. Eu sou escocês ou eu sou inglês? É possível que este homem aqui, nascido na Escócia, vivendo no Reino Unido no final do século XIX, tivesse alguns conflitos de identidade e que esses conflitos de identidade se refletissem na sua literatura. Ou vai ver, ele era uma bichona incubada e a substância, na verdade, era poppers. Quem sou eu para dizer? Não seria a primeira vez na história da literatura. Ou do mundo. O fato é que a personalidade dissociada se tornou uma ferramenta narrativa bastante difundida na literatura, no cinema, na TV e em reality show de drag. Muitas dessas histórias são direta ou indiretamente influenciadas por O Médico e o Monstro, mas com objetivos e leituras diversas. A gente tem os super-heróis e suas identidades secretas, as mulheres que precisam encarnar personas para serem levadas a sério no mercado de trabalho, a separação hermética entre o pessoal e o profissional, os disfarces, o homoerotismo, os fragmentos, a paranoia da substituição, a maricona que envelhecia dentro de um quadro, a síndrome de impostor e, acima de tudo, drag queens. Tudo isso, ou quase tudo isso, ou uma grande parte disso, remetendo a um livro do século XIX que discute um conflito de nacionalidades. Mas a intenção do autor não era discutir conflito de nacionalidades. Ele falou sobre isso. Ele mesmo disse que isso aqui era outra coisa. É pra fazer o que com isso, então? Quer dizer, de um lado a gente tem um escritor com um objetivo específico, discutir as facetas da personalidade humana, e uma obra construída a partir desse objetivo específico. Do outro, a gente tem uma possível leitura contextualizada historicamente, que faz bastante sentido e que coloca uma outra lente sobre uma mesma obra. E no meio do caminho a gente tem a ilimitada capacidade humana de se relacionar com a mesma coisa de inúmeras maneiras. Em termos mais bonitinhos, a gente tem todo um escopo de experiências possíveis e imagináveis construídas a partir de tudo que é leitor, em tudo que é lugar do mundo, durante mais de 100 anos. Se você pegar esse livro para ler em 2025, depois de assistir um filme sobre uma mulher que divide a sua consciência entre dois corpos com diferentes idades e que se torna um monstro asqueroso no processo, talvez a sua experiência seja um pouco diferente de alguém que leu isso aqui no final do século XIX. O que a gente faz com isso? Eu não sei. Obviamente, esse vídeo não é sobre esse livro. Eu tô aqui para falar, e por que não experimentar a substância? Já faz 300 anos desde que a substância foi lançada e deixou um rastro de sangue
de terríveis debates da internet. Eu, assim como muita gente, fui bastante impactado por esse filme e eu tô há mais ou menos uns 6 meses escrevendo o roteiro desse vídeo. Eu assisti A Substância pela primeira vez em setembro do ano passado. Há 10 anos atrás. De lá pra cá, muita coisa aconteceu, muito texto, muita polêmica, muito card de Instagram. O Oscar entrou na jogada. A Fernanda Torres concorreu ao mesmo Oscar que a Demi Moore. Eu morri pelo menos umas 5 vezes. No meio de tudo isso, eu fiquei até em dúvida se eu tinha realmente algo pertinente a dizer sobre A Substância depois desse tempo todo. Será que tem algo que ainda não foi dito sobre A Substância em 2037, que é provavelmente quando eu finalmente vou ter terminado esse vídeo? Bom, correndo o risco de me tornar apenas um gay, eu decidi fazer o vídeo mesmo assim. E aí vocês fazem o que vocês quiserem com ele. Mas primeiro, um aviso dos nossos patrocinadores. Para um filme autoral como A Substância deixar um legado na história do cinema, precisa de algumas variáveis e, claro, um pouco de sorte também. Mas uma jornada profissional no audiovisual não tem que ser uma linha direto para um Oscar. Você não precisa ser necessariamente uma grande celebridade. Existem muitos caminhos para serem seguidos por pessoas comuns, como eu, como você. E com a ajuda da EBAC, você pode começar a sua trajetória ainda hoje. O curso de Roteiro para Cinema, TV e Games vai te dar todas as ferramentas para você contar histórias cheias de personagens inesquecíveis em diversos gêneros. São mais de 18 horas de aulas online, mas não é só aula online não. É muita prática, mentoria, feedback individual, plano de carreira, comunidade de alunos e grandes eventos offline. A EBAC é uma instituição com mais de 150 cursos numa plataforma própria, vários deles na área do audiovisual, além de 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC. Hoje a EBAC conta com 145 mil alunos e um corpo docente com mais de 300 profissionais no mercado. Ou seja, tudo que você precisa e muito mais para começar hoje a sua jornada profissional no audiovisual. E com o meu cupom Thiago Extra, você tem um descontaço aí de R$200 em todos os cursos. Já pega o link que tá aqui na descrição do vídeo ou aponta o celular para esse QR Code aqui que tá aparecendo na tela. E agora, de volta pro vídeo. A Substância é um filme de 2024, dirigido pela francesa Coralie Farge. Eu não tenho nenhum respeito pelo idioma francês. A trama é protagonizada por Demi Moore, que interpreta Elizabeth Sparkle, uma atriz de meia idade que, após ser demitida de um programa de TV, decide experimentar uma estranha substância que é vendida junto com a promessa de tornar quem a usa numa versão aprimorada de si mesma. Younger, more beautiful, more perfect. This is The Substance. O longa estreou em Cannes, em maio do ano passado, onde ganhou a Palma de Ouro de melhor roteiro. De lá pra cá, ele veio sendo aclamado em inúmeras premiações, incluindo o Oscar 2025, o que é bastante surpreendente considerando que a gente tá falando de um filme de terror, um gênero que é historicamente ignorado pela Academia das Artes. Mas não só terror. A Substância é um horror corporal. 2 horas da maior ceboseira indicadas ao Oscar em 5 categorias, incluindo de melhor direção, melhor atriz para Demi Moore e melhor filme. Independente do que você acha sobre tudo isso, se você acha que mereceu ou não dá pra negar que A Substância foi um fenômeno, um momento histórico de representatividade para corpos cebosos. Corpos cebosos no topo. Por muitos motivos que a gente vai discutir nesse vídeo, A Substância se tornou um assunto. É um filme esquisito, um filme de gênero que furou algumas bolhas onde esse tipo de filme costuma ficar confinado. Um filme original, um roteiro original, que chega no momento onde o público mainstream tá saturado de remakes e adaptações. Um filme, em certa medida, feminista, que aborda questões de gênero de uma maneira frontal, nos moldes de um horror corporal, que constantemente referencia clássicos do cinema, clássicos do horror corporal, que discute as contradições da indústria cultural, que trouxe de volta para o mainstream uma atriz com uma longa carreira em Hollywood, mas que nunca teve o direito de circular nos corredores mais prestigiados do entretenimento, e cuja trajetória tem muitas semelhanças com a atriz ficcional que ela interpreta diante das câmeras. É um prato cheio para os debates mais acalorados sobre cultura pop, cinema, indústria cultural, mulheres e cenas desnecessárias. E como eu disse antes, muito já foi dito sobre A Substância nos últimos meses. Eu demorei a escrever esse roteiro e existe muita expectativa minha e da minha audiência sobre um vídeo meu sobre esse filme depois de tanto tempo. É um desafio para mim. O que eu faço com isso? Bom, primeiramente, não tem jeito. A gente vai ter que começar falando sobre gênero.
Uma maneira de enxergar a substância é talvez a mais direta. É um filme sobre ser mulher, sobre envelhecer como uma mulher. A gente tem como protagonista uma mulher mais velha, uma atriz que, para os padrões de Hollywood e da indústria do entretenimento, já passou do ponto. Elizabeth teve uma grande carreira na mídia, tem uma estrela na calçada da fama, ganhou dinheiro, ganhou reconhecimento, mas no olhar dos executivos gananciosos de boca suja, ela já tá obsoleta. O que resta para essa pobre e rica coitada hoje é um programa de aeróbica na TV e ainda assim, no dia do seu aniversário de 50 anos, ela é descartada por um executivo da emissora sem grandes cerimônias. How the old bitch has been able to stick around for this long. That's the fucking mystery to me. Depois de um acidente de carro, Elizabeth é socorrida e o enfermeiro do hospital entrega para ela um pendrive com um material publicitário sobre um bagulho chamado A Substância, que promete gerar uma versão mais jovem, mais bonita e mais perfeita de quem a usa. Não é magia, é Ozempic. Ok, eu não vou entrar nos mínimos detalhes sobre como essa substância funciona, mas eu acho que eu preciso explicar pelo menos o básico antes da gente seguir em frente. O bagulho funciona mais ou menos assim. Depois que Elizabeth aplica uma injeção dessa substância, uma versão mais jovem dela emerge do seu corpo, numa cena bastante gráfica e perturbadora, na mesma medida em que ela é luz e potência. Elizabeth agora tem um novo corpo jovem, empoderado, mas não sem uma pegadinha. O corpo antigo continua existindo, desacordado, e precisa recuperar a consciência de 7 em 7 dias. Em outras palavras, são dois corpos que vivem uma relação simbiótica, que compartilham uma mesma mente que, por sua vez, precisa ser transferida de um para o outro semana a semana. Sem exceção. É exatamente igual ao Ozempic, gente. A versão jovem de Elizabeth, agora com o corpo desejável pela indústria do entretenimento, é interpretada por Margaret Qualley, que, além de aparecer com um novo corpo e uma nova aparência para a protagonista do filme, surge também com um novo nome. Sue. A partir daí, ela consegue tudo que Elizabeth perdeu graças a esse novo corpo e a essa nova identidade. Um novo programa de aeróbica agora reformulado, números estratosféricos de audiência e a atenção e o prestígio da indústria e do público. Se fosse no Brasil, ela ia estar fazendo muito público pra casa de aposta. Mas vamos voltar um pouquinho. No momento em que Sue emerge das costas da sua matriz, Elizabeth, a câmera segue o olhar da personagem enquanto ela se olha no espelho. É o ponto de vista dela. POV, você acabou de tomar certas substâncias. Mas aí algo estranho acontece. A câmera se aproxima do olho de Sue e depois de revelar a pupila dela toda impregnada de substância, o ponto de vista muda. Agora, o que está em evidência não é o olhar dela, não é a perspectiva dela, mas sim o corpo dela. Quer dizer, partes específicas desse corpo, né? A bunda, os peitos, a virilha e o que mais você imaginar. Aqui, a câmera não está mais mostrando o que a personagem vê, o que essa mulher vê, mas como ela é vista. Esse corpo feminino, jovem, sexy, cheio de vida, agora, por ser jovem, sexy e cheio de vida, ganhou o direito de ser visto pelo olhar masculino. Ele está disponível para o olhar masculino, o famoso e inesquecível male gaze. E por estar disponível para o male gaze, por estar disponível para o olhar masculino, por estar disposta a jogar o jogo da indústria, se é que ela tem essa escolha, por ter o corpo que essa indústria deseja, que o olhar masculino deseja, Sue recebe como prêmio todo o reconhecimento, toda a validação que ela tanto deseja. Fama, glamour, desejo masculino, o rosto dela em tudo que é lugar, homens que babam por ela e que tratam ela com a falsa reverência que alguns objetos merecem quando brilham do jeito certo. So smile! Tudo isso é, claro, inebriante para essa mulher, na mesma medida em que é tenso. Por quê? Porque 7 dias depois ela precisa, sem exceção, transferir sua consciência de volta para o corpo antigo. Aquele corpo velho, obsoleto, que ninguém quer, teoricamente. E que, inevitavelmente, pelas regras da biologia e das dinâmicas de gênero, tende a sentir os efeitos do tempo e se tornar cada vez mais velho, cada vez mais obsoleto. Esse arranjo, como diz o manual de instruções da substância, precisa ser mantido em perfeito equilíbrio. 7 dias para uma,
7 dias para outra. Sem exceção. O problema é que toda vez que ela vive como Sue, tudo é lindo, maravilhoso e inebriante. Em contrapartida, os 7 dias que ela vive como Elizabeth são tristes, decadentes e escuros. Naturalmente, é de se imaginar que voltar a ser uma versão inferior de si mesma é, no mínimo, um fardo, né? Por isso que Sue acaba sempre extrapolando o tempo de voltar para a matriz, de voltar para a base. Primeiro por alguns minutos, depois alguns dias, semanas e meses. E para cada minuto além dos 7 dias que Sue insiste em continuar como Sue, é o corpo de Elizabeth que sente as consequências quando acorda. E aí você deve imaginar que as consequências são um pouquinho maiores do que uma simples ressaquinha, né? Gente, que cachaça foi essa? O que se desenrola a partir daqui é uma gradual rivalidade entre Sue e Elizabeth. Sue quer continuar vivendo como Sue e Elizabeth fica horrorizada ao ver o seu corpo envelhecer a cada troca, mas ela não consegue abrir mão de viver como a melhor versão de si mesma, mesmo sabendo que vai dar merda. Elas duas, Elizabeth e Sue, passam a se detestar como se elas fossem entidades separadas. Uma rivalidade extremamente feminina. She didn't respect the balance. She's stealing more and more time from me. À medida que o filme avança e a disputa entre as duas vai escalando, os horrores do corpo vão se tornando mais explícitos. A diretora, Coralie Fajar, conduz esse processo usando e abusando do horror corporal e fazendo referências visuais a vários outros filmes, construindo um jogo interessante de simbolismos, de referências que ainda assim conseguem manter na obra um ar de originalidade e autoria. Para além do horror corporal e as referências a filmes como A Mosca, Homem-Elefante, Alien, Carrie, Frankenstein e Chaves, a substância também faz alusões diretas ao subgênero Hagsploitation, que basicamente diz respeito a histórias de horror onde o que perturba e o que assombra é a imagem de uma mulher bonita e glamourosa envelhecendo. O exemplo que inaugura esse tipo de filme na memória coletiva é o clássico O que Terá Acontecido a Baby Jane, de 1962, com Joan Crawford e Bette Davis. Nas palavras da crítica Rebecca Paley, no gênero Hagsploitation, grandes nomes da era de ouro de Hollywood enlouquecem completamente em thrillers melodramáticos que jogam com a memória do público delas como deusas deslumbrantes do cinema. O que terá acontecido a Baby Jane nos convida a um mundo onde Joan Crawford e Bette Davis estão, pasmem, velhas e feias, alimentando a curiosidade mórbida do público sobre aquelas que um dia estiveram no auge da fama e do sucesso, mas que agora enfrentam tempos difíceis. Uma variação bem comum desse tipo de história e que aparece bastante nos clássicos da Disney é quando a gente tem o conflito entre a protagonista jovem e bela e a bruxa velha e feia, algo que é referenciado bem diretamente em A Substância. Então sim, uma maneira de enxergar A Substância é como um filme sobre gênero, sobre as dificuldades de ser mulher na indústria do entretenimento, sobre como mulheres se tornam obsoletas com a idade, sobre como elas se tornam monstruosas com a velhice e sobre como essas dinâmicas se mostram de maneira bastante explícita em Hollywood. Elizabeth é interpretada por Demi Moore, uma atriz de 62 anos que começou sua carreira aos 19, que por muitos anos foi a queridinha da indústria, mas que, assim como muitas mulheres que cometem o pecado de envelhecer, foi engavetada por essa mesma indústria. E eu sinto que não dá pra falar sobre A Substância sem falar sobre a própria Demi Moore. I had a woman say to me, "You will never be enough, but you can know the value of your worth if you just put down the measuring stick." Quando Demi Moore ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz pelo seu papel em A Substância, ela fez um discurso emocionante que tocou milhares de mulheres ao redor do mundo. Uma parte desse discurso refletia sobre a própria trajetória da atriz e como por muito tempo ela ficou marcada como uma profissional de um tipo de filme específico, um tipo de filme que não ganha prêmios. And as I was at kind of a low point, the universe told me that you're not done. Demi Moore teve uma longa carreira em Hollywood.
Uma carreira que, ao ser reinventada e aclamada entre 2024 e 2025, teve a oportunidade de ganhar uma nova vida com novos prêmios e novos papéis. Mas a trajetória dela antes de A Substância também tem o seu valor e também pode ser celebrada. Ela chegou a ser a atriz mais bem paga da indústria e foi uma das pioneiras na luta por equidade salarial entre homens e mulheres no cinema. A indicação ao Globo de Ouro de 91 veio com o remake de A Viagem, mas foi Julia Roberts quem saiu como vencedora naquele ano. Apesar de não ter levado o prêmio, Demi Moore continuou aparecendo na indústria em grande parte por causa de filmes como Proposta Indecente, Striptease e As Panteras Detonando, o melhor filme de todos os tempos. Mas como ela mesma diz, Demi Moore não era uma atriz, entre aspas, de prêmios. É isso que a indústria lhe dizia, talvez não com essas palavras exatas, mas enfim, com atitudes. Os filmes que mantiveram ela relevante no mundo do entretenimento não são filmes que ganham prêmios, por incrível que pareça. Demi Moore até tinha um lugar em Hollywood, um lugar do qual ela não poderia sair, mas ao mesmo tempo um lugar que não costuma estar garantido para mulheres que cometem o pecado de envelhecer. Just know you will never be enough, but you can know the value of your worth if you just put down the measuring stick. Em 2022, ela publicou uma autobiografia. O título foi traduzido para o português como Livro Aberto, : A Minha História. Mas o título original em inglês é Inside Out. Uma expressão que daria para traduzir de uma forma mais literal como do avesso ou de dentro para fora. Enfim, nesse livro ela fala, entre vários outros assuntos, sobre alcoolismo, abuso de substâncias e relata também as várias crises que ela teve com o próprio corpo, os distúrbios alimentares e, de uma forma geral, as maneiras não muito saudáveis que ela se valeu para manter o seu corpo sob controle aos moldes de Hollywood. Tudo isso cria uma percepção de que Demi Moore e Elizabeth Sparkle se conectam de alguma forma, ou que a escolha de Demi Moore para esse papel pode ser vista como uma espécie de metacasting, em que a imagem pública de uma atriz se confundem com a personagem que ela interpreta. Bom, contraditoriamente, não é assim que a própria Demi Moore enxerga. Na verdade, numa entrevista pro New York Times, ela fala exatamente o contrário. Ela fala o seguinte: foi fácil para mim assumir esse papel e fazer isso porque eu não sinto que sou ela. Esta é uma mulher que não tem família. Ela dedicou toda a sua vida à carreira e quando isso lhe foi tirado, sobrou o quê? De certa forma, eu tinha distância suficiente dela e, ao mesmo tempo, uma conexão profunda, interna, com a dor que ela estava vivendo, com a rejeição que ela sentia. Eu sabia que, apesar do desafio, seria potencialmente uma exploração muito importante sobre o tema. Foi muito interessante acompanhar a repercussão de A Substância pela ótica da Demi Moore. Ela foi bastante articulada na campanha do Oscar, nas entrevistas que ela cedeu para a imprensa, e ela parece ter uma perspectiva bem madura sobre a indústria, sobre a própria carreira, sobre questões de gênero. Apesar de ela mesma não se ver diretamente na personagem, a grande parte do público não sabe disso. Não que isso seja um problema. Eu só quero dizer que, independente do que foi dito na entrevista, o fato de ser essa atriz com essa trajetória interpretando essa personagem tem um peso na forma como esse filme é lido pelo público. Dá um empurrãozinho para que a leitura dessa história, a leitura do público sobre essa história, seja uma leitura específica sobre essa história. E é provavelmente um dos motivos que fortalecem a percepção de A Substância como um filme sobre gênero, um filme sobre ser mulher, um filme sobre as vivências de uma mulher na sociedade. Um filme que explora dinâmicas de gênero, que examina, que critica o lugar da mulher na sociedade e que joga luz nas cruéis dinâmicas impostas pelo patriarcado, ao mesmo tempo em que é uma obra de horror corporal cheia de ceboseira. Aliás, filmes como esse, cheios de ceboseira, historicamente ficam mais à margem no circuito cinematográfico de prestígio. A Substância teve, e ainda vem tendo, uma grande repercussão na audiência mainstream. É o maior lançamento da MUBI até o momento, e em apenas 10 dias depois da estreia, arrecadou cerca de 15 milhões de dólares de bilheteria, o que para um filme que a princípio seria de nicho é um número bem significativo. Mais impressionante ainda são as indicações ao Oscar.
o prestígio. Enfim, A Substância é um grande e improvável sucesso. Um dos motivos da repercussão, a meu ver, além da temática pertinente, é justamente esse ar de autoria em tempos em que, pelo menos uma parcela do público parece desgastada de remakes, de adaptações, e genuinamente sente falta de histórias, digamos assim, autorais, pela falta de um termo melhor. A Substância não é o filme mais original do mundo, nem o mais inventivo do mundo, mas ele parece um filme autoral, feito por uma pessoa que queria muito contar essa história, e que queria contar essa história desse jeito específico, com essa linguagem específica, e que, diante das limitações que fazem parte do processo de qualquer filme, conseguiu fazer isso. E conseguiu pra caralho. A Substância é, para o bem ou para o mal, uma obra de excessos. You know, using visual, sound and going all the way to the excess, like not having any boundaries the way I have in my real life, being able to go for a visceral and very sensitive journey. É uma obra que insiste numa frontalidade, que confronta a audiência não só com muita ceboseira, mas com a própria temática de gênero presente na história. E eu acho que é isso que se sobressai aqui. É por isso que esse filme furou as bolhas onde esse tipo de história costuma ficar confinado. Ele conseguiu se posicionar no mercado, para a audiência, como uma obra relevante, que aborda questões de gênero de uma maneira frontal e pertinente. Aliás, algumas das críticas negativas mais comuns que eu li sobre A Substância são as críticas que dizem que A Substância é muito insistente no que ele se propõe. Que é repetitivo, excessivo, grosseiro, vulgar, que carece de sutileza, que uma vez que você entende a mensagem do filme, ele se torna um espetáculo vazio e idiota. Quer dizer, uma ceboseira vazia e idiota. Eu não concordo com esse tipo de crítica e, em partes, é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Mas vamos com calma. O que eu quero questionar agora não é essa obviedade do filme, mas sim essa ideia de que quando a mensagem de um filme é compreendida, a missão dele foi cumprida e não existe mais nenhum trabalho crítico a ser feito. Ou, em outras palavras, que a única coisa que a gente precisa fazer ao assistir um filme é compreendê-lo. Ou ainda que, em especial em filmes como A Substância, só existe uma mensagem a ser decodificada. E nada mais. A Substância tem uma leitura bastante direta e trabalha com alegorias bem óbvias, talvez. Existe uma nuvem de palavras que costumam ser associadas a esse filme. Etarismo, beleza, autoimagem, autoestima, feminismo, padrões corporais inatingíveis, patriarcado, indústria, beleza. E eu não tô aqui pra falar que tudo isso é besteira, muito menos pra revelar o verdadeiro significado de A Substância. Mas e se... Veja, e se, talvez, a gente fizer um esforcinho a mais para enxergar o que tem por trás de um corpo? O que existe aí atrás do seu corpo? O que existe dentro de você e que pode estar prestes a emergir violentamente de dentro do seu corpo? Eu não tô falando da versão perfeita de você mesmo, eu não tô falando da versão ideal de você mesmo. Eu não sei nem do que eu tô falando. Mentira, eu sei. Eu tô falando de... identidade. Uma possível maneira de enxergar A Substância é como uma história de identidade. Quer dizer, não apenas identidade. Eu não tô falando de identitarismo. Eu tô falando especificamente de identidade secreta. A gente tem nesse filme uma pessoa, uma mulher, que se apresenta pro mundo com uma outra identidade. Uma versão superior de si mesma. Uma máscara, literal ou metafórica, que quando removida, revela uma verdadeira face. Se a gente parte dessa leitura, o escopo discursivo pode ser interessante. E como alguém que cresceu lendo e assistindo histórias de super-heróis, que faz parte de uma colorida sigla que contempla toda uma população habituada à ideia de vidas duplas, eu acho que eu tenho umas coisas interessantes a dizer sobre isso. Então sim, quando eu assisti A Substância, eu não consegui evitar essa lembrança de histórias de super-heróis. O pensamento intrusivo, para ser mais específico, pois estamos em 2025. Homem-Aranha, Batman, Superman, esses caras que vestem roupa espalhafatosa para correr atrás de macho. Aliás, cada um desses três exemplos poderia servir bons paralelos aqui para esse vídeo, mas eu tenho um ponto específico onde eu quero chegar e para isso eu preciso de um exemplo mais enfático. E como estamos falando sobre empoderamento feminino, o herói que eu escolhi foi o Thor.
Mas peraí que não é esse Thor não, é a Thor. Pronto, começou a lacração. Quando o deus nórdico Thor virou um super-herói da Marvel na década de 60, ele também, assim como Homem-Aranha, Batman, Superman e Vovó Mafalda, tinha uma identidade secreta. No decorrer das décadas, esse aspecto do personagem acabou caindo no esquecimento, em certa medida junto com a própria ideia de que super-heróis precisam de identidades secretas, mas isso é assunto para outro vídeo. No começo, Thor era a persona heróica de Donald Blake, um médico manco que, quando pega no próprio pênis, se torna, digamos assim, uma versão melhorada de si mesmo. Literalmente, um deus. A história, na verdade, é um pouquinho mais complicada do que isso, porque, enfim, quadrinhos. Sempre uma pataquada. Esses detalhes não são importantes pro vídeo, vão direto ao ponto. Vamos pular dos anos 60 para 2014, o ano da selfie do Oscar. O ano também que o roteirista Jason Aaron decidiu fazer uma grande mudança no Thor dos quadrinhos, transformar o personagem em mulher. Tá bom, não exatamente. O que aconteceu é que uma mulher misteriosa assumiu a identidade do herói quando o Thor que a gente conhece perdeu o alvará de segurar o objeto fálico que lhe dava poderes. A identidade dessa personagem foi mantida em segredo por algumas edições, mas em 2015 foi revelado para o público que ela era, na verdade, Jane Foster, a humana que por anos foi o interesse romântico do Thor e que nos filmes foi interpretada pela Natalie Portman, ela mesma. Junto com essa revelação veio um detalhe sombrio. Jane Foster vinha lutando contra um câncer de mama e quando se transformava em Thor, ela se via temporariamente livre da doença, mas a mesma transformação que dava poderes e saúde para Jane acelerava a doença da personagem quando ela voltava para sua forma humana. Essa trama, em particular, foi livremente adaptada em Thor, Amor e Trovão, de 2022. Mas como esse filme é uma amálgama de vários arcos diferentes e tá dentro de uma franquia convoluta e moribunda, muito dessa temática da dupla identidade acabou ficando diluído. Inclusive, literalmente, na mesma cena em que somos apresentados a nova Thor, a identidade dela já é revelada. Jane? E por mim, beleza, eu não me importo com esse filme. Eu acho que a versão dessa história que aparece nos quadrinhos é mais pertinente pro contexto desse vídeo aqui. Justamente por causa dessa dinâmica de dupla identidade que se estende por várias edições, várias batalhas, e mesmo depois da revelação ainda segue no cerne desse arco narrativo ali que durou mais ou menos uns 2 a 3 anos. Durante todo esse arco, a dualidade entre Jane e a sua persona heróica parece menos uma relação simbiótica entre duas consciências habitando harmonicamente o mesmo corpo e mais uma dinâmica entre hospedeiro e parasita. A cada minuto que Jane vive como Thor, sua saúde, sua vida são drenadas de si mesma até o momento em que ela literalmente morre, quase que como uma punição por querer ter poder. O poder do falo. O que é um negócio que acontece com bastante frequência em histórias de mulheres com poderes sobrenaturais, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. A dinâmica de Jane como Thor me lembrou muito a substância. Esse era o meu ponto. Essa dinâmica parasitária aqui que aparece na história da Thor não é exclusiva dela ou de super-heroínas em geral. Uma das comparações mais recorrentes que surgiram durante a repercussão de A Substância foi com o livro O Retrato de Dorian Gray, que conta a história de um homossexual que vende sua alma em troca de juventude eterna, enquanto um retrato envelhece no seu lugar. Claro, tanto no caso de Jane Foster ou do Dorian Gray, o parasitismo é quase literal. Quase. Para que uma pessoa viva dias de glória, uma outra versão dela vive dias de luta. Mas no mundo dos super-heróis, existem vários outros exemplos que dialogam com essa dinâmica de alguma forma. Em histórias do Homem-Aranha, por exemplo, a identidade heróica do Peter Parker constantemente atrapalha e, por vezes, destrói a vida pessoal dele. Peter Parker não pode ser o Homem-Aranha e, ao mesmo tempo, comparecer à peça de teatro da mulher que ele ama. Ele não pode ter uma carreira profissional, ele não pode ter dinheiro, ele não pode construir relações afetivas de longo prazo, ele não tem direito a nada. Ele é um herói responsável por atos grandiosos, gloriosos, ele salta triunfantemente pelos prédios de Nova York e vive uma vida cheia de emoções e bravura, ao mesmo tempo em que ele é humilhado pela dureza de ser um jovem da classe trabalhadora. Isn't that right?
Quanto mais ele vive como Homem-Aranha, mais a vida pessoal dele como Peter Parker é corroída. Ele não pode ter uma carreira profissional duradoura, ele não pode ter dinheiro, mas se ele desistir da vida de super-herói, a mente dele também vai ser corroída pela culpa. Ele precisa manter essas duas vidas coexistindo em perfeito equilíbrio. Mesmo que a materialidade da vida mostre que essas duas identidades são irreconciliáveis e que o conflito entre elas seja inevitável. Por mais que super-heróis como o Homem-Aranha tentem compartimentar essa parte da vida em que eles vestem roupas espalhafatosas, com o tempo isso se torna insustentável. A parte da vida que, em tese, deveria estar compartimentada, muito bem delimitada, acaba vazando, impregnando, contaminando todo o resto e criando bagunça e desgosto. Percebem onde eu quero chegar? Sim, eu tô falando de gay. A premissa da identidade compartimentada, ela é bastante familiar para nós, que estamos no espectro. O espectro da viadagem e as outras letrinhas também. Por isso que para mim não foi exatamente uma grande surpresa ver a comunidade LGBT abraçando a substância como um filme que, em certa medida, retrata as nossas vivências enquanto pessoas que vivem vidas compartimentadas, pessoas que vivem vidas que são pressionadas a performar equilíbrio entre diferentes facetas das nossas identidades. Os relatos de pessoas trans, especificamente, foram alguns dos mais interessantes que eu li. A crítica Emily Cameron pontuou o seguinte: há quase um paralelo muito direto com ter um suprimento inconsistente de hormônios. Há tanta euforia em perceber as mudanças sutis que os hormônios causam, mas da mesma forma, se você não consegue acessá-los por qualquer motivo, há uma agonia correspondente que vem de assistir essas mudanças se reverterem lentamente. Uma que o filme captura brilhantemente nas sequências de depressão de Elizabeth. Há até uma analogia cirúrgica, quando Elizabeth acorda costurada novamente, tendo literalmente acabado de dar luz a si mesma. Tenho certeza de que muitas pessoas trans se identificariam com o processo de renascimento e autorrealização por meio da cirurgia. E veja, a ideia aqui não é revelar o verdadeiro significado de A Substância, mas sim apontar que, mesmo um filme que parece ter uma leitura muito explícita, muito direta, muito óbvia, pode reverberar de inúmeras maneiras para uma multitude de diferentes públicos. E entrar em contato com outras possíveis leituras pode expandir a nossa mente não só para esse filme específico, mas para o cinema como um todo, para a arte como um todo, para a vida como um todo. Isso também não significa que você é obrigado a gostar de um filme só porque ele esteja uma leitura mais profunda para uma pessoa que é diferente de você. Eu só acho que é interessante ter contato com essas diferentes leituras. Mas eu quero expandir um pouco essa analogia com vivências LGBT. Eu quero retomar a ideia de dinâmica parasitária. Eu não escolhi esse recorte à toa, foi para isso que eu escolhi a Thor. Porque, como eu disse, não é apenas uma identidade compartimentada. Não é simplesmente uma mente se dividir em duas. É a ideia de que uma inevitavelmente destrói a outra. A palavra parasita remete diretamente à doença. E não é raro a palavra doença ser associada à vida e aos hábitos de pessoas LGBTQIA+. Não só por causa da premissa falsa de que ser gay é doença, mas também porque mesmo hoje, muitos de nós somos vistos como seres menos que humanos que contaminam a família e os bons costumes. Essa retórica da contaminação não é novidade. Dá para rastrear isso até pelo menos o século XIX, e tem muito racismo também nessa ideia. Racismo e LGBTfobia quase sempre estão ali bem juntinhos. E esse tipo de discurso, esse tipo de retórica tá sempre pairando ali à nossa volta, mesmo que de maneiras um pouco mais sofisticadas. Durante a crise do HIV, fundamentalistas encontraram a desculpa perfeita para dobrar a aposta na patologização de pessoas LGBT. Temas como praga gay, peste gay ilustravam jornais e revistas, e mesmo hoje, pessoas que vivem com HIV não estão livres do estigma. A gente tende a falar sobre isso como parte de um passado sombrio que já foi esquecido, mas grande parte dessa retórica
ainda tá viva hoje, ainda se repete hoje, de diferentes formas. Inclusive, saindo da boca de pessoas com boas intenções. Até mesmo quando nós falamos, até mesmo quando nós enxergamos as nossas próprias vivências. A própria ideia do eu não tenho culpa, eu nasci assim, por vezes soa como uma maldição que precisa ser expurgada ou administrada. Algo que vem com a gente, que é inerente, essencial, biológico. Tipo uma doença. E veja, eu não estou criticando a Lady Gaga. Eu só tô tensionando um pouco essa retórica do Born This Way, do eu nasci assim, entendendo a importância política dela, entendendo a importância política desse tipo de discurso, entendendo que esse tipo de discurso é útil em alguns ambientes, é politicamente útil em alguns ambientes, inclusive. E ao mesmo tempo que eu entendo isso, eu questiono até onde essa premissa, até onde essa retórica pode nos levar politicamente. Você não precisa parar de falar que nasceu assim. O seu sentimento de que você nasceu assim é perfeitamente válido. Não cabe a mim dizer que você tá errado em achar isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só acho importante entender até onde a gente avança repetindo frases como essa. Até onde a gente avança regurgitando essencialismo biológico, essencialismo genético, achando que isso é emancipação. Eu não tô aqui pra falar o que é certo e o que é errado, qual frase que é certa e qual frase que é errada, como que a gente convence os evangélicos de que a gente não é doente. Eu não sei. Mas eu quero continuar conversando com você. Sim, você aí que é uma gayzinha, você que é uma sapatãozinha, uma travesti bissexual, você que faz parte da sigla, eu quero conversar com você agora. Quantas vezes você teve que lidar com a sua sexualidade ou sua identidade de gênero como uma parte de si que precisa ser administrada? Eu não tô falando de hormônios ou de saúde exclusivamente, mas também de percepção. Quantas vezes você precisou ter uma hiperconsciência do seu gênero em situações sociais? Quantas vezes você precisou calcular um gesto ou um timbre de voz para que ele não parecesse feminino demais, masculino demais, ambíguo demais? Quantas vezes você se ressentiu por precisar fazer esse cálculo? Quantas vezes você fez uma besteira, bebeu demais, se passou demais, cometeu algum deslize e colocou a culpa na sua sexualidade ou na sua identidade de gênero? Tipo, se eu não fosse gay, isso não teria acontecido. Mesmo que no fim das contas não tenha sido nada demais. Não tô falando de crime, tô falando de bobagem. Quantas vezes você fez alguma coisa errada, jurando que aquela ali seria a última vez? Quantas vezes você sentiu que tudo que você precisava era manter sua vida em perfeito equilíbrio, que não ia ter problema nenhum, pra depois você se ressentir por não ter sido equilibrado o suficiente? Ou foi só comigo isso? Ou eu tô doida? Com a idade, eu acho, e com certas condições ali minimamente garantidas de vida, a gente aprende que não existe equilíbrio absoluto. Pelo menos comigo foi assim. E continua sendo porque eu tô vivo ainda e enquanto eu tô vivo eu tô fazendo merda. Outras pessoas têm outras jornadas, eu acho. E eu valorizo e celebro isso. Eu sinto que os momentos mais iluminados da minha vida aconteceram quando eu abri mão de um pretenso equilíbrio e eu decidi abraçar o confronto. Eu entendo que nem todo mundo tem condições materiais de abraçar esse tipo de escolha, ainda mais nos dias de hoje. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para dizer que eu compreendo. Mas para dizer também que confronto pode ser bom. Confronto produz coisas novas. Mas às vezes, quando algo novo surge, em especial quando surge a partir de um confronto, o novo pode parecer estranho, esquisito, feio ou monstruoso. O novo pode ser o monstro. Uma maneira de enxergar a substância é como um filme de monstro. O monstro que Elizabeth gradualmente se torna, o monstro que é a sociedade patriarcal e os machos cebosos, e claro, o monstro que se revela nos minutos finais do filme. O que foi que aconteceu aqui? Na véspera de Ano Novo, Sue é obrigada a voltar ao corpo de Elizabeth depois de 3 meses desrespeitando o manual de uso da substância. Quando a troca acontece, Elizabeth se vê completamente envelhecida, completamente deformada, desesperada. Ela decide fazer alguma coisa a respeito. Para fazer o desmame da substância, ela adquire um soro que encerra o experimento, o que significa, na prática, eliminar o seu corpo jovem. Mas no último instante, ainda ansiando por admiração, ela desiste de desistir e reanima o corpo de Sue, o que coloca as duas mulheres conscientes
uma diante da outra. E como o conflito entre elas é inevitável e o equilíbrio é um horizonte inatingível, é nesse momento que começa o arranca-rabo cis, que culmina, claro, com a derrota do corpo envelhecido e degradado de Elizabeth e o triunfo da sua versão mais jovem. Não por muito tempo, claro. Sem a matriz e sem o soro, Sue começa a perder as olheiras e os dentes e a ver o seu corpo rapidamente se deteriorar. Nada que nenhum de nós já não tenha passado depois de alguns dias sem uma alimentação rica em fibras, né? Desesperada, Sue injeta as últimas gotas restantes da substância original, descrita claramente como uso único. No lugar de ficar ainda mais jovem e ainda mais bonita, ela se torna uma criatura bizarra, completamente disforme, chamada de Monstro Elisa Sue. Lindo nome. Agora, veja, como é que a gente lida com isso? Bom, o filme coloca essa monstruosidade grotesca em algum lugar entre o horror e o cômico. As comparações com A Mosca, do David Cronenberg, são bem frequentes, mas o absurdo e o time cômico me trouxeram também a lembrança de Fome Animal, de 1992. Esse filme é ótimo. Aliás, não faltou conteúdo com listas de filmes para você assistir depois de A Substância. Agora, em termos de temática, a lembrança que mais me veio à mente não foi nem um filme de terror, mas sim um filme que eu adorava assistir quando eu era criança. Bottoms up. Now a warning. Now a warning? Em A Morte Lhe Cai Bem, filme de 1992 dirigido pelo Robert Zemeckis, Goldie Hawn e Meryl Streep interpretam duas mulheres que fazem de tudo para se manterem jovens e belas depois de terem ingerido uma substância, mas elas simplesmente não conseguem escapar de destruir uma a outra, simbolicamente e literalmente. I have a hole in my stomach! No final do filme, ambas, depois de muitas desventuras e de passarem anos se engalfinhando pelo mesmo homem, se veem completamente deformadas e com seus corpos despedaçados depois que elas caem de uma escada durante uma briga. Mas peraí, uma curiosidade. O final original, planejado originalmente pelos roteiristas, não era esse. Era bem diferente. E a Goldie Hawn, uma das atrizes, falou sobre isso numa entrevista alguns anos atrás. The original ending was much more poignant. Because we were not all blotched up and the paint was all screwed up and everything. We were absolutely the same. We were just the same 37 years later. And we were sitting in front of this beautiful backdrop of mountains and lakes. And we were bored. And they hated each other. Because all they had was each other. All of their friends have died. And that was the end of the movie. A ideia aqui, evidenciada pela fala da Goldie Hawn, é que o final mais sombrio dessa história monstruosa é o final em que essas duas personagens se mantêm por muitos anos belas, perfeitas, impecáveis e profundamente entediadas. De um lado, a ânsia de querer. Do outro, o tédio de ser uma grande gostosa. Amiga, daqui do grupo você é a mais a ânsia de querer. Enfim, eu adoro esse filme, eu adoro essa história sobre o final, mas meu ponto aqui é outro. O interessante pra mim é a conexão entre esses dois filmes. Além do uso de uma substância misteriosa para se manter jovem e bela, além das discussões sobre gênero e envelhecimento no contexto da indústria do entretenimento, a gente vai ter também o confronto inevitável e monstruoso entre duas mulheres. Quer dizer, essas duas cenas são bem diferentes, mas ambas, a meu ver, colocam o confronto no lugar de monstruosidade. Tanto A Morte Lhe Cai Bem quanto A Substância partem da premissa de um pretenso equilíbrio que precisa ser mantido a qualquer custo. You and your body are going to be together a long time. Be good to it. Remember, there is no she and you. You are one. Respect the balance. Mas que no decorrer da história se mostra inatingível. Aos moldes de o que terá acontecido a Baby Jane, essas duas mulheres que fizeram suas vidas no mundo do entretenimento vão se destruir quer você queira ou não. A rivalidade será extremamente feminina. Em A Morte Lhe Cai Bem, o confronto é externo. As duas mulheres se odeiam, as suas vidas estão eternamente entrelaçadas e elas inevitavelmente vão se engalfinhar até que terminem destruídas e, claro, monstruosas. Em A Substância, a gente tem um conflito interno que se manifesta de forma externa e que também resulta na criação de algo monstruoso. Bom,
Que monstro é esse? Bom, obviamente eu não tô aqui pra dar nenhuma resposta categórica, mas eu tenho alguns palpites que podem trazer insights, discussões e babados. O primeiro deles é apontado pela crítica Alexandra Heller Nicholas, que escreveu o seguinte: a premissa central magistral de A Substância é que o filme coloca explicitamente a beleza idealizada extrema e a monstruosidade visceral extrema no mesmo espectro do absurdo. Faz sentido. Que tipo de objetivo é esse que ficou decidido que todo mundo deveria atingir com o próprio corpo, principalmente as mulheres? Que corpo é esse que todo mundo precisa ter? Por que queremos tanto ser? Mas eu ainda acho que tem uma pequena armadilha aí. Quando a gente coloca um monstro e uma suposta extrema beleza numa mesma categoria conceitual, corre-se o risco de embarcar num discurso moralizante sobre beleza e sobre tratamentos estéticos. De repente, o monstro é a própria substância em si? Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor esse ponto. Eu acho que é até difícil falar sobre a substância sem lembrar de tratamentos e intervenções estéticas, tipo botox, preenchimento labial, harmonização facial, lobotomia, como induzir. Não é estranho também reparar que o filme foi lançado mais ou menos na mesma época em que se difundiu o uso de Ozempic, um medicamento usado para tratamento de diabetes tipo 2, mas que se popularizou quando ele passou a ser usado para combater a ânsia de querer emagrecer. E claro, o fato de Ozempic também ser aplicado com uma injeção também é algo digno de nota. Enquanto um medicamento que promove uma perda de peso rápida, aparentemente sem grandes efeitos colaterais, consulte seu médico, o discurso em torno do emagrecimento vem se transformando também. A gente tem visto mais celebridades cada vez mais magras, a volta do heroin chic, todo aquele papo de corpos reais no topo simplesmente desapareceu da internet nos últimos 3 anos. Voltem urgente a se amar, pelo amor de Deus, gente. Tia Xanda. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, muitas mulheres também são criticadas por emagrecerem rápido demais, ou por emagrecerem demais, ou por emagrecerem de um jeito artificial demais. É quase como se não existisse um jeito certo de ser mulher. Eu me lembro certa vez, na época que a Madonna veio pro Brasil, de ter visto um meme que comparava a aparência da cantora ali naquele ano com uma outra mulher famosa que tinha a mesma idade da Madonna, mas que tinha envelhecido do jeito certo, que tinha envelhecido de forma natural. Eu nunca mais achei esse meme, eu tentei procurar várias vezes, circulou bastante ali naquela época, mas eu não sei nem como procurar. Se alguém lembrar desse meme e tiver isso aí, fica à vontade pra postar aqui nos comentários. O que eu me lembro é que o discurso do meme era bem degradante. Colocava a Madonna num lugar bem degradante, como uma mulher que envelheceu errado por ter feito procedimentos demais, por não ter envelhecido de uma maneira graciosa, ou algo nesse sentido. Com palavras bem menos gentis do que as que eu tô usando. Era como se a Madonna, por ter feito muitos procedimentos estéticos, ela tivesse se tornado menos mulher. E do jeito que a imagem estava montada, era quase como se a Madonna, por causa dos procedimentos estéticos que ela fez, que ela escolheu fazer, tivesse se tornado um monstro. Uma outra imagem que me fascina bastante, e essa eu não só achei, como eu achei várias versões dessa imagem, é uma do Michael Jackson. E aí, geralmente, ela é montada com a frase do tipo: como o Michael Jackson teria chegado aos 50 se ele tivesse envelhecido de forma natural. Com o advento das IAs generativas, é muito mais fácil produzir esse tipo de imagem hoje em dia. E veja, Michael Jackson é um exemplo bem extremo e bem peculiar. É uma pessoa que, por muitos motivos, passou por mudanças muito extremas de aparência, aos olhos do público, inclusive. Mas talvez, justamente por causa disso, ele ilustre muito bem o que eu quero dizer. O discurso por trás desse tipo de imagem, desse tipo de meme, sei lá, é de que existiria um jeito certo do Michael Jackson ter envelhecido. Sem vitiligo, sem qualquer tipo de tratamento ou intervenção, o corpo dele teria seguido uma trajetória fixa, predeterminada e natural. Essa imagem aqui, que não é natural. Foi literalmente o robô que fez. Eu tô louca ou isso é um jeito muito estranho da gente falar sobre nossos corpos? Porque veja, esquece um pouco o caso do Michael Jackson e acompanha meu raciocínio aqui. Do momento que a gente nasce até, enfim, o juízo final, a gente tá suscetível a todo tipo de acidente de percurso. Eu tenho até hoje várias cicatrizes de quando eu me machuquei quando eu era criança. Nada demais, nada que chama atenção. Marquinhas, tipo a pinta da Angélica. Coisinhas. Outras pessoas têm problemas de pele,
sofreram acidentes, perderam membros, ficaram carecas, colocaram marca-passo, engordaram, emagreceram, fizeram diversos tipos de cirurgia ou tratamentos hormonais ou qualquer tipo de intervenção que pode alterar o corpo humano de alguma forma. Eu conheço várias pessoas, alguns homens cis inclusive, que tomam suplemento de testosterona por motivos estéticos ou por outros motivos. Essas coisas acontecem, às vezes por acidente, às vezes por escolha, às vezes por recomendação ou por descaso médico. E quando elas acontecem, isso não quer dizer que você está se distanciando de uma forma ideal que o seu corpo precisa ter, porque isso não existe. Isso só existe dentro de uma lógica de eugenia. A jornada do seu corpo é a jornada do seu corpo, com intervenção ou não, com tratamento ou não, com cirurgia ou não. É a sua vida, é o que aconteceu com você. Onde fica a linha que separa o que é envelhecer de forma natural ou não? Por mais que muita gente ache que o Michael Jackson morreu com uma aparência monstruosa, a ideia de que existiria uma maneira ideal para o corpo dele envelhecer é completamente maluca, porque não tem como a gente saber. Ele só teve uma vida e um corpo. Não dá pra gente viajar para uma realidade paralela e descobrir como o corpo dele teria envelhecido se ele não tivesse, sei lá qual foi o problema que ele teve, eu não sei, eu não sou da família dele também. Meu ponto é, o corpo dele poderia ter sido modificado de inúmeras maneiras por inúmeros motivos. Assim como os nossos corpos mudam de inúmeras maneiras por inúmeros motivos, por escolha própria ou não. Agora, eu não quero que esse argumento que eu tô usando aqui seja entendido como uma defesa acrítica de intervenções estéticas e cirurgias estéticas e procedimentos e harmonização facial e todas essas coisas que estão na moda hoje em dia. Dá pra gente criticar tudo isso, mas por outro caminho. A gente vai chegar lá. Tudo isso que eu falei até aqui não são exatamente críticas à substância. Eu não acho que esse filme demoniza intervenções estéticas ou nada nesse sentido. São coisinhas que eu fiquei pensando desde que eu assisti o filme. Será que é familiar pra você a ideia de que existe um jeito certo de um corpo existir? Quando ele desvia disso, a gente se torna desviante? Talvez até monstruoso? Eu poderia terminar esse vídeo com essa pergunta. Eu acho que ela é provocativa o suficiente. Pode fazer a gente pensar. Mas eu acho que vocês me conhecem. Eu quero ir um pouquinho mais longe, mas eu ainda quero continuar falando sobre monstro. Kill everyone now. Condone first-degree murder. Advocate cannibalism. Eat shit. Pink Flamingos é um dos filmes mais repulsivos de todos os tempos. Lançado em 1973, ele é o primeiro da trilogia trash do diretor John Waters e conta com a drag queen Divine no papel principal de uma criminosa conhecida publicamente como a pessoa mais imunda viva. Ela vive num trailer com a sua mãe Edie, seu filho Crackers e sua companheira Cotton. E no decorrer do filme se torna alvo de uma conspiração por parte de um grupo de criminosos conhecidos como Marbles, que disputam com Divine o tal posto de pessoas mais imundas vivas. Normal. O cartaz oficial na época do lançamento trazia a tagline "Um exercício em mau gosto". E veja bem, mau gosto, com certeza, é um termo possível a ser aplicado aqui. Durante 1 hora e 48 minutos, o filme exibe cenas de nudez, escatologia, voyeurismo, sodomia, masturbação, zoofilia, incesto, estupro e muitos ovos. Assistir Pink Flamingos em 2025 é, com certeza, uma experiência. É um filme de baixo orçamento que desobedece tudo que é norma do que se entende como bem fazer cinematográfico, bom gosto, bom senso de uma forma geral. É feio, é tosco, é repugnante, é barato, é uma desgraça em todos os sentidos. Mas é maravilhoso. E eu não tô falando isso de um jeito irônico, tipo quando as pessoas falam que o melhor filme do mundo é As Branquelas. Pink Flamingos é um filme relevante. É um filme relevante. Ele é constantemente lembrado em alguns nichos de estudos sobre cinema e é uma tarefinha de casa importante quando a gente está estudando cinema LGBT. Mas por quê? Primeiro a gente precisa entender que Pink Flamingos é o que se chama por aí de um clássico cult num sentido mais tradicional do termo, mais antigo do termo. Não é algo como, por exemplo, O Garota Infernal, que fracassou na estreia, mas ganhou toda uma nova apreciação com o passar do tempo. Não é um filme feito
para grandes audiências e que fracassou nesse objetivo. Pink Flamingos é um filme marginal, de baixo orçamento, feito para ser assistido por uma audiência completamente nichada, localizada. Nas palavras do escritor John Mercer, esse não é um filme fracassado que ganhou um público cult e depois se tornou popular. Não é como Showgirls ou De Volta ao Vale das Bonecas. Ele foi feito por alguém que era um outsider, era um filme sobre outsider e foi exibido às margens da distribuição e exibição cinematográfica. É o exemplo paradigmático de cinema cult. E o que é que isso tem a ver com o tema desse vídeo? Eu vou chegar lá, se acalme. Eu vou chegar lá. Um dos fatores que mais agregam na experiência de assistir Pink Flamingos é o choque, a ceboseira. Esse filme tem uma cena em que uma drag queen literalmente come cocô de cachorro. Não é uma prop, não é um pedaço de chocolate que parece cocô de cachorro. Ela literalmente come cocô de cachorro, entendeu? Você vai ter que aceitar isso. Eu não tenho como poupar isso de você, não. Ela come cocô de cachorro. Tudo que acontece em Pink Flamingos, do primeiro até o último minuto, é completamente absurdo e repugnante. É uma grande ceboseira, gente. Eu não tenho palavras pra descrever. Eu tô dizendo aqui que você precisa ir lá assistir Pink Flamingos. Eu tô recomendando que você pare um momento da sua vida pra assistir Pink Flamingos? Não, mas talvez sim. Você tá me entendendo o que eu quero dizer? Eu tô dizendo que você vai assistir, você tem que gostar? Eu não sei. Mas talvez você deva. Mas calma que eu tenho um ponto onde eu quero chegar. Vamos com calma. O próprio John Waters, que é o diretor desse filme, ele fala muito sobre essa coisa do mau gosto. Ele se define como um diretor de filmes de mau gosto. Nas palavras dele, mau gosto é o que define o cinema. Quando alguém vomita assistindo a um dos meus filmes, é como se estivesse me ovacionando. É um daqueles filmes que, quando você assiste acompanhado, só existem duas possibilidades. Ou você é uma pessoa completamente horrorizada com o que tá diante de você, ou você é o seu amigo que tá rindo da sua cara, porque ele já passou por isso antes. Mas não é só isso. Pink Flamingos é uma obra que te apresenta a um mundo em que tudo e todos são monstruosos, terríveis e cebosos. É uma afronta, uma violação ao bom gosto, ao bom senso e a todas as normas e a todos os padrões. É ofensivo em praticamente todas as métricas de ofensa que a gente tem hoje, ontem e 5 décadas atrás. É maravilhoso. É um clássico cult queer. Você precisa assistir? Talvez sim, eu não sei, eu não mando em ninguém. É muito interessante pensar sobre esse filme num contexto em que se discute cenas de sexo desnecessárias, porque não tem absolutamente nada necessário que acontece do começo ao fim. Pink Flamingos deixa bem evidente o quanto esse tipo de discussão de cenas de sexo desnecessárias é completamente obsoleta. Todas as cenas desse clássico de John Waters são completamente desnecessárias. O filme em si é completamente desnecessário e, ao mesmo tempo, é um importante exemplar do cinema queer. Você vai ter que lidar com isso. Mas, novamente, não é simplesmente sobre o choque. É uma combinação entre a ceboseira e o tom de exaltação da ceboseira. É uma obra que abraça a monstruosidade, ao mesmo tempo em que põe em xeque o moralismo e a hipocrisia dos Estados Unidos enquanto nação e o próprio movimento gay ali naquela época e naquele lugar. Nas palavras de um professor chamado Gary Needham, Pink Flamingos se opõe à política gay da era de liberação dos anos 70, que pregava a gentileza e adaptação e antecipa a política queer radical dos anos 1990, que se recusava à ideia de assimilação. Se a normatividade vai me colocar no lugar de monstro, eu vou ser o monstro até o fim, o mais repulsivo dos monstros. Se todos que aqui se acham são seres normais, então eu sou um anormal. E eu sei que não é novidade a ideia de que o monstro na arte representa o outro na sociedade. As mulheres, os LGBTs, os povos racializados, etc. Vampiros, zumbis, bruxas, gorilas gigantes e coisas repugnantes constantemente são identificados como uma alegoria para todos os grupos socialmente identificados como indignos de humanidade. Os indesejáveis, aquilo que até parece gente, mas não é. Tem um artigo imenso na Wikipédia sobre estereótipos animais utilizados em discursos racistas contra o povo palestino, por exemplo. A ideia de darwinismo social, que coloca pessoas negras e indígenas num patamar evolutivo inferior ao de pessoas brancas europeias, como seres primitivos, menos humanos, também foi historicamente usada para justificar dominação, exploração, expropriação de terras e genocídios. Muito dessa retórica também foi estendido para pessoas LGBTs que eram e ainda são representadas como o grande mal,
que vai contaminar a família e destruir criancinhas. Essas retóricas mudam com o tempo, à medida em que as disputas políticas também se transformam ou passam a se dar em outros termos. A ideia aqui, direta ou indiretamente, é que quando um grupo de pessoas deixa de ser visto como gente, eles não precisam mais de direitos. Essas pessoas, que agora não são mais pessoas, podem perder suas casas, suas terras, podem ser exterminadas e escravizadas. E essa narrativa aí, ela é bastante adaptável, claro, e ela nem sempre aparece de forma tão explícita o tempo inteiro. O que eu percebo é que às vezes ela surge como uma ameaça velada para domesticar comportamentos. Para mulheres, por exemplo, tem uma série de condições que determinam o que é uma boa mulher, o que é uma mulher virtuosa, qual que é o jeito certo de ser mulher na sociedade. Tipo, você pode até ser feminista, mas esse negócio de não raspar o sovaco, aí, realmente, né, você coloca uma linha aqui, não dá, né? Entende? Tome aqui, ó, uma migalha de humanidade, mas sob uma série de condições. Você precisa se comportar direitinho, senão você vira bicho de novo. O equilíbrio precisa ser mantido a qualquer custo. 1 week for one, and 1 week for the other. A perfect balance of 7 days each. E foi isso que me pegou assistindo A Substância. Essa ideia de equilíbrio, de harmonia que precisa ser violentamente mantida. Todas as vezes que eu revi esse filme, eu me percebi diante de um escopo de sensações bem interessante. Principalmente nos minutos finais, quando o monstro Elisa Sul toma o protagonismo da história. Até esse momento, para mim, a sensação de angústia, de paranoia, vinha vindo numa crescente incontrolável. Mas quando essa criatura horrenda domina a trama, o horror vem acompanhado de uma estranha tranquilidade. É quase como um alívio, um respiro. Não existe mais máscara, não existe mais uma imagem a ser hermeticamente preservada, não existe mais um equilíbrio a ser mantido. Só existe o monstro. Eu não preciso fingir que eu sou outra coisa. Eu sou um monstro. Eu não sei se foi essa a intenção, mas foi assim que eu me relacionei com esse filme. Eu me relacionei com A Substância, principalmente como um homem gay. Aliás, não só como um homem gay, mas como uma pessoa LGBT que entende que não importa o quanto a gente tente se assimilar a uma norma, a gente vai ser sempre um desvio dela. O simples fato de eu ser um homem gay já me coloca em algum lugar fora da norma. Eu não sou um homem, eu sou um homem gay. É quase como se fosse uma distorção, um desvio da categoria homem. Quando eu era mais novo, por diversos motivos, eu senti um pouco essa pressão de que eu precisava provar que, apesar de eu ser gay, eu ainda era homem. Eu acho que muitos amigos meus passaram por isso também. Eu acho que muita gente ainda passa por isso. Essa necessidade de demarcar que, Eu sou homem ainda, viu? eu não vou me vestir de mulher, eu não vou usar peruca nem maquiagem. Pode ficar confortável perto de mim. O equilíbrio será mantido a qualquer custo. Eu não vou perturbar as normas de gênero em público. E eu sinto que muitos dos avanços que a comunidade LGBT conquistou de alguns anos pra cá passam por esse prisma do equilíbrio. Tipo, toma isso aqui, mas não atrapalha, sabe? Não faz muito escarcéu, mantém as coisas todas no seu devido lugar. O equilíbrio precisa ser mantido. Você pode casar diante do juiz, você pode aparecer nos lugares, você pode até fazer uma marcha em público reunindo 1 milhão de pessoas. Mas se não der para atrelar uma marca de sabonete a essa marcha, ela não serve para o sistema. Tudo precisa estar em perfeito equilíbrio com a ordem social vigente. Caso contrário, somos pervertidos, degenerados, enfim, monstros. Na vida adulta, eu desencanei de várias dessas paranoias e até esse lugar de homem na sociedade não me parece mais algo a ser disputado. Pelo menos não por mim, quem quiser que lute. Eu não preciso ser homem. Em certa medida, eu sequer quero ser homem. Eu sou o mais repulsivo dos monstros. Mas não é tão simples assim, né? Essa auto-identificação como monstro não é o suficiente. Um monstro significa ser menos gente na sociedade. Significa ser percebido como algo que não é humano. E quando você não é humano, você não tem direitos, né? Então a gente acaba precisando, para sobreviver, domesticar os nossos corpos, as nossas angústias e os nossos desejos
para poder ser gente. Qual o resultado psíquico disso? Bom, o italiano Mario Miele discutia nos anos 70 a ideia de sublimar o eros. Vai ficar doida aqui a confusão, viu? Ou seja, a ideia de que o capitalismo precisa que a gente direcione a nossa energia de libido apenas para trabalhar, apenas para ser produtivo. Sexo só serve para reprodução. Corpos femininos só servem como fábrica de gente. E qualquer ato sexual que não tenha o propósito de formar uma família nuclear é um comportamento desviante, pervertido e monstruoso. Eu prometo que eu ainda tô falando de substância, tá? Vai ser babado aqui, calma. Mas, e aí é que tá o pulo do gato. Um contraponto que o próprio Miele faz aqui nesse livro é que, na verdade, o capitalismo não tem problema nenhum em absorver o eros, a libido, o desejo e tudo aquilo que de uma outra forma seria considerado perversão. Nas palavras dele, se por milênios a sociedade reprimira os chamados componentes perversos do eros para sublimá-los no trabalho, o sistema hoje liberaliza as perversões para explorá-las, ainda mais na esfera econômica, e subjugar para todos os propósitos de produção e consumo todas as tendências eróticas. Precisamente para ser liberalizada, isto é, mercantilizada, a perversão deve permanecer substancialmente reprimida e a energia libidinal que lhe pertence deve continuar a ser sublimada de modo amplo no trabalho e explorada. Em outros termos, a libido e o desejo podem até existir desde que elas sejam sublimadas no consumo. Para que esse acordo se mantenha, a gente precisa do tabu. A gente precisa que o desejo, que a libido sejam colocadas numa gaveta onde ficam as coisas cebosas. Numa sociedade capitalista, as nossas angústias, mesmo aquelas oriundas da própria sociedade capitalista, do próprio arranjo capitalista, elas só podem ser administradas no campo do consumo. Os nossos desejos, dos mais banais e superficiais até os mais íntimos e profundos, só podem ser resolvidos via consumo. Talvez você esteja ouvindo o que eu tô falando e pense em pornografia, trabalho sexual, cenas de sexo desnecessárias, mulheres seminuas em propaganda de cerveja, mas não é disso que eu tô falando, não. A gente poderia até falar sobre isso, mas não é meu objetivo aqui moralizar a cena de sexo, moralizar trabalho sexual ou pornografia. Não é disso que eu quero falar hoje. O que eu realmente tô falando é sobre a substância. A angústia de Elizabeth vem das relações de gênero que permeiam a indústria do entretenimento. O problema dela é que no mundo em que ela vive, uma mulher se torna descartável ao envelhecer. Elizabeth é uma mulher sozinha, isolada, sem nenhum tipo de relação afetiva ao seu redor. Ela não parece ter amigos ou família. A trajetória dela de atriz, de celebridade, trouxe para ela dinheiro, fama, um certo prestígio, mas com tudo isso veio também o hiperindividualismo e o isolamento. Ela não tem para onde recorrer, para onde direcionar as angústias psíquicas causadas pela indústria do entretenimento numa sociedade capitalista patriarcal. A solução que é apresentada para ela é uma substância, um bagulho sem nome, sem rosto, produzido sabe Deus como e sabe Deus por quem. Um produto que você compra e resolve o seu problema. Quer dizer, se você conseguir manter o equilíbrio a qualquer custo. E eu acho que é essa a questão. A sociedade que a gente vive, esse arranjo social onde a gente está inserido, produz uma série de angústias. O sistema se alimenta das nossas angústias. E a gente está o tempo todo sendo exposto a soluções empacotadas para essas angústias. Soluções que não são soluções. Soluções que até mesmo intensificam as angústias. É creatina, é produto de skincare, é gym rats, é day use de spa e os próprios tratamentos e intervenções estéticas. Como esse mercado se alimenta de angústia, ele precisa produzir angústia para se alimentar. Então aí que tá o babado. E a gente pode sim falar sobre isso, a gente pode falar de Ozempic, a gente pode falar de procedimento estético, que são parte desse ecossistema, que fazem parte do problema, que estão inseridos dentro dessa lógica de consumo, mas essa dinâmica é muito maior do que tudo isso. É tudo que nos cerca. Pensa em tudo que você faz ou precisa fazer para se sentir minimamente vivo ou para sanar algumas dessas angústias existenciais que o capitalismo causa. Quanto disso é só mais 30 itens na sua lista de compras? É mais 30 boletos que você precisa pagar? Ou é mais 30 itens na sua fatura do cartão de crédito? Não só as coisas em si, ou os produtos físicos, ou os serviços que você contrata, mas também os discursos motivacionais, o post que você compartilhou nos
stories, O vídeo que você assiste no YouTube. as notícias, as reflexões, as informações, as análises, tudo vem num pacote com uma etiqueta em cima e a promessa de que agora vai. Essa é a resposta para suas questões. É isso aí que estava faltando. Só mais um lacrado e a gente derrota o fascismo. Todas essas coisas também vêm com uma espécie de manual de instruções que supostamente ajudam a gente a manter um equilíbrio. Curta, comente, compartilhe. É muito importante para nós. Apoie o jornalismo independente. Apoie o conteúdo do criador que você gosta. Não engaje com o influenciador que divulga bet. Esse é o seu trabalho. Siga o manual de instruções. Faça a sua parte. Vamos fazer esse vídeo viralizar. Tudo de ruim que tá acontecendo é porque você não tá conseguindo manter o equilíbrio suficiente. Você não tá equilibrando. Você tá compartilhando as coisas erradas. Você não compartilhou o post que o pessoal mandou compartilhar pra salvar as pessoas. Você não tá se comportando direito. Você não sabe votar. Você deu palco pro influenciador errado. Com isso eu tô entrando numa discussão que na verdade eu já elaborei um pouco em outro vídeo que eu já postei. Deve estar aparecendo aqui em cima pra você clicar. Não sei, talvez apareça, talvez não. Mas o que eu quero dizer é que entre tantos problemas, esse tipo de fenômeno também empobrece a relação que a gente tem com o cinema, com a arte, com o discurso de uma forma geral. Mesmo um filme como A Substância, que é bastante frontal na sua temática, que é bem direto nas questões que ele quer abordar, é e sempre será uma experiência de construção de múltiplos sentidos. Todo filme é polissêmico. É possível extrair múltiplas ideias e múltiplas discussões de qualquer filme, de qualquer obra de arte. Mas numa perspectiva comodificada, onde tudo é um produto com uma etiqueta em cima, A Substância se torna um filme apenas sobre etarismo e mulheres e nada mais. Tem só uma única resposta e acabou. Não tem o escopo sensorial, não tem ritmo, não tem dança, não tem ruído, não tem falha. Sobra apenas o que se chama por aí de a mensagem. E com ela, uma perspectiva moralizante sobre o próprio filme. O filme se torna uma lição de moral. A mensagem é essa. Se você não entendeu, vá pro seu canto e pense no que você fez. Tudo que existe fora dessa mensagem, que é hermética, limitada, moralizante, tá fora do escopo discursível aceitável socialmente. Tudo que tá fora se torna um monstro. E aí, quando a Demi Moore pede o Oscar pra uma atriz de 25 anos, aí, ó, olha aí, a mensagem está clara. Não existe outra maneira de enquadrar esse prêmio, não existe outra maneira de enquadrar o lugar das mulheres na indústria, não existem outras perspectivas, inclusive sobre a própria misoginia e o etarismo na indústria do cinema. Todo o escopo discursivo e temático em torno desses dois filmes é completamente pulverizado para dar lugar a uma única mensagem, hermética, ilimitada, moralizante. Todo o resto tá fora. É feio, é imoral, é repugnante, é pornográfico e é monstruoso. O equilíbrio sendo mantido violentamente. E eu não sei vocês, mas nesse contexto aí, eu acho que eu prefiro ficar no lugar dos monstros. Olá, saí do banheiro, tô de volta pra casa, abri a câmera de novo, porque eu queria falar só umas últimas coisinhas. É legal deixar um recadinho depois dos créditos, né? Esse vídeo ficou longo, adoro. E um dos motivos de eu ter demorado tanto pra finalizar esse vídeo foi porque durante o processo de fazer ele, eu fui por muitos caminhos muito diversos. Alguns desses caminhos
deram em nada. Alguns desses caminhos, enfim, entraram pro vídeo final. Eu li muita coisa pra fazer esse vídeo e eu escrevi muita coisa que foi descartada. Mas eu acho que de alguma forma o produto final ainda capta uma grande parte desses diferentes caminhos que eu queria ter seguido para esse vídeo especificamente. E eu queria mostrar para vocês alguns dos livros que foram importantes para eu fazer esse vídeo. O primeiro deles é, claro, o Médico e o Monstro. Eu já tinha falado sobre o Médico e o Monstro em um vídeo antigo do canal, acho que é de 2021, um vídeo que eu fiz sobre duplas personalidades. Eu me lembrei muito de O Médico e o Monstro enquanto eu assistia A Substância e foi muito interessante revisitar essa história depois de assistir A Substância. Essa edição é bem bonita, da Dark Side. Um outro livro que foi muito importante para eu organizar minhas ideias foi esse livro aqui, que é o do Paul Preciado, que chama Eu Sou o Monstro que Vos Fala. Eu tinha todo um segmento sobre esse livro aqui, mas eu achei que ia ficar muito cabeçudo e eu acabei descartando. Mas eu tenho essa parte escrita ainda, quem sabe eu compartilho com a galera do Apoia-se, não sei. Um outro livro que foi muito legal de ler e de, enfim, de refletir sobre algumas coisas foi o Políticas do Sexo, da Gayle Rubin. Eu não falo diretamente sobre o que está sendo discutido aqui, mas foi um livro que eu estava lendo enquanto eu estava refletindo sobre tudo que eu estou discutindo aqui nesse vídeo. Obviamente, o Por um Comunismo Transsexual, do Mário Miele, tem sido uma referência bem importante pra mim, em vários sentidos. Eu sempre volto pra ele, de alguma forma ou de outra. Eu acho muito interessante. É um livro da década de 70 que eu acho que a gente tem que ler. Eu acho que é importante. Por último, mas não como fim, é um livro que eu gosto muito e que tem sido uma referência muito importante pra mim, que é esse livro da Audre Lorde, que chama Zami, uma nova grafia do meu nome, uma biomitografia. Não tem nada a ver com o que a gente discutiu aqui nesse vídeo, mas meio que tem, porque tem muita discussão aqui sobre identidade, raça, gênero, blá, 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 blá. E eu acho que todo mundo devia ler. Ele é um livro muito fácil, é um livro muito acessível. É um livro muito pessoal dela. Ela tá contando a história da vida dela, mas de uma maneira... Eu nem sei explicar. O título do livro, o fato dela usar a palavra biomitografia, eu acho que dá uma pista aí sobre a experiência que você vai ter se você pegar esse livro aqui pra ler. Eu gosto muito. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo longo. Eu acho que eu gostei. Vamos ver como esse vídeo sobrevive nos próximos anos. Até o próximo vídeo.